Pois não, Diogão, bom dia para você, para todos que acompanham o Hora da Verdade. Estamos aqui no terminal Evangelina Passig, abordando essa questão que envolve a aglomeração no transporte público. Mais uma vez, momento de pandemia, letalidade aumentando, mais vítimas na cidade, número de casos também. Enquanto isso, os ônibus seguem superlotados. Essa situação foi flagrada pela nossa reportagem hoje mais uma vez, durante o Tati Repórter, explorando de diversos pontos essa situação. Enquanto isso, a prefeitura segue nessa postura irredutível de manter a frota como está, ou seja, reduzida, com apoio da Transerp, do Pró-Urbano também. O vereador Marcos Papa está aqui ao nosso lado, acompanhando de perto essa situação, nessa longa novela há um bom tempo. E no momento de pandemia, é claro que esse cenário se torna ainda mais grave, né, Papa? Bom dia. Bom dia, Correia. Bom dia, Diogo. Sem dúvida. Muito grave e é inaceitável, Correia, o argumento usado pela Prefeitura junto ao Tribunal de Justiça. A Prefeitura erroneamente argumenta, que se aumentar a quantidade de ônibus, vai estimular as pessoas a desrespeitar a quarentena. Esse argumento é um argumento macabro que induz as pessoas à morte. É inacreditável isso, pois é óbvio, o Ministério Público em Ribeirão Preto mandou ter 100% da frota. A juíza em Ribeirão Preto deu liminar favorável. A prefeitura vai em São Paulo ingressar na justiça contra uma decisão da Justiça de Ribeirão Preto que manda proteger a população da aglomeração. Ninguém duvida mais hoje que a Covid mata, que o coronavírus mata. Ninguém duvida isso, a não ser quem queira enganar as pessoas que não sabem ler, que não têm acesso a veículo, como a Tati, que nós estamos aqui. Então a Covid mata, o coronavírus mata. E nós estamos então evitando aglomeração. Todas as orientações dos infectologistas, inclusive muitos excelentes que se manifestaram aqui na Tati, afirmando que nós temos que evitar aglomeração. E a prefeitura expõe o trabalhador, o usuário do transporte público, a essa aglomeração que as imagens mostram, que as fotos mostram. Aliás, o nosso mandato está compondo um dossiê de fotos, para não vir aquele argumento mentiroso, foi uma vez, foi duas vezes. Também estou pedindo para a Transerp, através de requerimento oficial, para quem está nos assistindo entender, quando nós passamos o cartãozinho na roleta, esse sinal vai para uma base de dados, e é por esse sinal que a Transerp confere a arrecadação. Ou seja, a Transerp sabe quantas pessoas tem dentro de cada ônibus em cada horário. A Transerp é consciente da aglomeração. O prefeito é consciente da aglomeração e permite, numa atitude inaceitável, pode, o usuário do sistema de transporte público, ele passa na cidade inteira, no comércio, nas nossas casas, na própria residência, e está sujeito a essa aglomeração, repito, macabra. Quem tem um automóvel pode circular sozinho. Quem pode pagar um aplicativo pode circular sozinho. Agora, quem depende do sistema público de transporte para trabalhar, para viver, tem que se aglomerar. Pelo menos essa é a visão da prefeitura. Isso é inaceitável. E você vê possibilidade dessa situação, Papa, ser revertida mediante esse aumento do número de casos na cidade, o contágio cada vez mais alto, né? Cada vez mais vítimas, como nós citamos aqui, seja via legislativo, via judiciário também. A Câmara fez uma tentativa por decreto legislativo, o Ministério Público também tentou, de alguma maneira. Prevalece nesse instante a vontade da prefeitura, da própria Transerp também. Vai ser possível reverter? Qual seria o caminho realmente das empresas de ônibus e do próprio poder público, né? Eu tenho fé que sim, Correia, mas eu tenho aquela fé operante. Você me entrevistou várias vezes quando eu mandei reduzir o preço da tarifa em Ribeirão Preto de R$ 4,40 para R$ 4,20. Então nós não vamos desistir. A prefeitura recorreu uma, duas vezes e perdeu, e vai perder de novo, porque está expondo a população ao risco de morte. Isso não se faz. Nós não vamos desistir, seja pela Câmara, seja pela Justiça, seja por quem for. Nós vamos aonde tiver que ir.
para defender o direito da população de usar um transporte público limpo, desinfectado, como também manda a nossa lei, que a prefeitura recorreu, não quis cumprir a lei que manda desinfectar os ônibus. É inacreditável. Existe uma relação viciada com as empresas de ônibus, isso está na cara. E a população... Nós vamos sim continuar na luta, não vamos desistir. Ao seu ver, ao invés então da prefeitura sair em defesa da população, do usuário do transporte público nesse momento de pandemia, o momento mais grave da pandemia, a prefeitura se coloca ao lado da Transerp, do Prourbano, enfim, escolheu esse lado para atuar, é isso? É evidente, a hora que a prefeitura vai na justiça defender a manutenção de uma tarifa injusta e abusiva, como disse o Tribunal de Justiça. Quando a prefeitura volta na justiça para dizer que tem que reduzir a quantidade de ônibus para reduzir a aglomeração, é um argumento que não tem cabimento. E quem está lá no Tribunal de Justiça em São Paulo vai olhar com carinho isso, porque está percebendo que os números da Covid em Ribeirão Preto estão matando mais. Existem mais pessoas infectadas. Claro, onde há aglomeração, há contaminação. Foi assim no mundo inteiro. O brasileiro não é uma raça diferente, como alguns tentaram dizer. Nós somos seres humanos que precisam de cuidados médicos. Agora, antes do cuidado médico, a ciência sanitária faz o preventivo. Qual é o preventivo? Evitar aglomeração, usar máscara, álcool em gel. Todas essas atitudes para prevenir. Essa situação dos ônibus é inaceitável. A prefeitura revela um descuidado, um desrespeito, uma falta de civilidade com aquele que depende do sistema de transporte público para trabalhar e para viver. A prefeitura escolheu um lado, nós estamos defendendo a população. E mediante essa postura, né, que a prefeitura escolheu adotar, né, vem defendendo, fica difícil exigir qualquer tipo de comportamento que seja, né, realmente oportuno por parte da população, à medida que ela não dá o exemplo, mantendo os ônibus lotados, né? Sem dúvida, a prefeitura dá um mau exemplo nesse caso e eu peço que a população entenda isso, né? A população tem que olhar para si também e procurar os meios de evitar tanta aglomeração. Não acreditem que isso é uma gripezinha, não é. O coronavírus é um predador do ser humano que mata. A pessoa contaminada, o pulmão, em poucos dias, ele fica completo de pus, porque é a reação do organismo. Ele fica cheio de pus e sangue e, portanto, não consegue respirar. Por isso a necessidade de entubar numa UTI. Porque é o aparelho que respira por nós. Porque o nosso pulmão perde a capacidade de respirar. Ou seja, agora a cidade está quase em 90% das UTIs ocupadas. É como se uma família de 10 pessoas tivesse em casa apenas um banheiro e todos quisessem usar ao mesmo tempo. Não consegue. Então, se na hora que você estiver infectado, precisar de uma UTI, de um respirador e não ter, você vai morrer numa fila de hospital. Então você tem que se prevenir, todos nós temos que nos prevenir. E a prefeitura precisa ajudar. No caso do transporte público de Ribeirão Preto, é inaceitável, é uma vergonha. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Havia até uma exigência, né, que as empresas, Transerp, Prourbano, né, principalmente, fornecesse álcool em gel para os usuários do transporte público, para os motoristas, né, principalmente, que estão expostos, né, a toda essa possibilidade de contágio com os ônibus lotados. Como é que está essa situação, essa questão? A prefeitura de fato fiscaliza ou não fiscaliza? E eu queria que você falasse nesse contexto da situação dos motoristas, o grau de risco de quem atua ali na linha de frente também, né? Os motoristas são verdadeiros heróis. As reclamações que eles me fazem, você também me entrevistou ali na plataforma B do terminal aqui do Evangelina Passig, quando nós mostramos baratas, né, dentro da geladeira dos motoristas, quando nós mostramos a falta de higiene nos banheiros, escorpiões caindo nos usuários, quando nós mostramos que o local que eles fazem a refeição, que eles guardam a marmita, não tem chave para trancar. E aí os moradores em situação de rua entravam para roubar a alimentação dos motoristas. A informação que eles me passam é que não tem o fornecimento adequado de álcool em gel e máscara. As esposas estão fazendo máscara em casa, eles estão comprando máscara, eles estão se virando. E a Transerp, ela não tem, apesar de ter bons funcionários, ela não tem
a quantidade suficiente para fiscalizar adequadamente. E por que não tem? Um tanto porque a prefeitura precisa fazer uma gestão dessa folha de pagamento da Transerp. Nós temos informações que estamos investigando que há comissionados em lugar errado. E depois porque o pró-urbano não paga 2% que ele tem que pagar no contrato. Quando assinaram o contrato, está lá na tarifa, não é de graça não, é o usuário que está pagando. Quem usa o sistema público de transporte que está pagando esses 2%. O pró-urbano recolhe esses 2% e não paga a Transerp como manda o contrato. E vai à justiça enganar a justiça. Então por isso que eu repito, passou da hora do prefeito intervir nessas empresas, abrir uma nova licitação. Isso é prerrogativa do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo que está lá no Palácio Rio Branco, é prerrogativa dele fazer isso. Interceder e abrir uma nova licitação. Porque esse dinheiro hoje, só esse calote dos 2%, já chega a 11 milhões de reais. E a Transerp agora está sem dinheiro para pagar os funcionários, por uma negligência da prefeitura, por uma negligência da Secretaria de Administração, que não vai lá fiscalizar o contrato. A Transerp fiscaliza o trânsito, o contrato quem fiscaliza é a Secretaria da Administração, que é omissa, que é conivente com essa situação. Agora a prefeitura vai na Câmara pedir dinheiro do cofre da prefeitura para pagar os funcionários da Transerp, porque a Transerp não tem dinheiro. Então é um círculo vicioso, Correia. Quando eu falo, quando de rotina a administração não trabalha corretamente, na hora da pandemia vira esse pandemônio. E quem sofre é o povo. Só para finalizar da minha parte, Papa, você apontou aí algumas irregularidades, né, algumas ações, né, que não estão sendo cumpridas pelo pró-urbano, pela Transerp, fornecimento de álcool em gel, né, pelas empresas, né, que compõem aí o pró-urbano, o sistema público de Ribeirão Preto. A quem cabe realmente essa fiscalização? Essas empresas foram punidas, estão sendo punidas, fiscalizadas ou não? Bom, essa parte da fiscalização, ela na atual gestão ela melhorou. Na gestão passada era escandaloso. Escondiam os processos de investigação, não havia nenhuma punição, não havia sequer notificação. Melhorou. Agora, não adianta a boa vontade de melhorar quando na prática você não toma a decisão que você tem que tomar. Se o pró-urbano confessa numa CPI que está dando calote nos 2% para fazer caixa, isso é uma confissão, e a prefeitura não pega esse argumento para intervir e tomar uma decisão mais acertada, o problema vai piorando. Então os motoristas que sofrem, outra coisa que os motoristas estão sofrendo agora, por falta de fiscais, por falta de funcionários que a pró-urbano tirou, os terminais dos bairros não estão dando recarga nos cartões. Ou seja, os motoristas estão tendo mais contato com dinheiro, e dinheiro tem contaminação, dinheiro tem risco de assalto. Então é mais uma exposição que o motorista tem que fazer. Como é que o motorista, Correia, ele vai ter tempo de olhar o trânsito, o passageiro, receber o dinheiro da passagem, do cartão, chamar a atenção de quem não está usando máscara, porque tem gente que ainda não tem consciência e expõe a saúde dos outros a risco. Como é que esse motorista vai fazer tudo isso? Dando conta de um trânsito estressado, não é? Então veja que o motorista está exposto a mais esse risco. E tudo que nós estamos falando aqui na entrevista está documentado, está lá no nosso site, no marcospapa.com.br, para quem quiser acompanhar. Está nos documentos que enviamos na Justiça, está nos documentos que enviamos à Prefeitura. Eu agora cobrei da Transerp essa informação. Quantos passageiros? E a verdade vai aparecer. E aí eu vou mostrar para o desembargador em São Paulo essa verdade, de que não deu certo. Esse argumento é mentiroso, esse argumento é uma falácia. E eu espero que a Secretaria da Administração, junto com o prefeito municipal, intercedam em favor da população. Porque interceder em favor do pró-urbano nós estamos fartos. Muito obrigado, então, Marcos Papa, participando com a gente aqui no Hora da Verdade. Enfim, Diogo, se você tiver algum questionamento, a gente segue aqui no Terminal Evangelina Pasig, à sua disposição. Uma série, né, de irregularidades no transporte público que acaba, né, de certa forma, diretamente afetando a condição do usuário do transporte, da população como um todo,
que nesse instante se mostra cada vez mais preocupada com o avanço dos números contágio do coronavírus na cidade por meio do transporte público, de toda essa aglomeração que a gente tem flagrado todos os dias aqui no Grupo Tati. Posso dar um recado ainda, Corrêa? Pois não, pois não. Pois não, pode falar, Papo. Pode. Fica à vontade. Não, é só para dizer que todas as vezes que você, usuário do sistema público de transporte, se vê num ônibus abarrotado, espremido, com muitas das fotos que vocês me mandam, lembrem, a prefeitura está mentindo para você. Ela está inventando uma desculpa para permitir a aglomeração, o ônibus abarrotado em plena pandemia. Diogo? Concordo plenamente com o vereador. Concordo plenamente. Já falei, refalei. Para mim, a saúde em Ribeirão Preto, a administração pelo prefeito, eles não estão preocupados com o Covid-19. Porque se eles estivessem preocupados com o Covid-19, teriam aumentado a frota de ônibus para evitar aglomeração, né? Teriam evitado, porque o maior contato, a maior aglomeração está dentro dos ônibus. O Carlão, que é motorista de ônibus, não me deixa mentir. Ele falou, os ônibus vão abarrotados, não vão, Carlão? Principalmente o horário de pico. Antes do Covid, como é que tava? Tava mais tranquilo. Não tô falando que não lotava, mas era mais tranquilo porque tinha mais carros na linha, né, Carlão? Tinha muito mais carros. Então, pra mim, a Prefeitura de Ribeirão Preto, a administração, a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto não estão preocupados. Não estão preocupados. Deixa eu voltar lá com o vereador Marcos Papa. O que o prefeito, o que o secretário da Saúde responde a vocês, ô Marcos, quando vocês vão cobrar essa situação? Porque, pra mim, eles não estão preocupados. Se eles estivessem preocupados, eles já teriam aumentado a frota de ônibus aqui em Ribeirão Preto para evitar aglomeração. Você concorda ou não comigo, vereador? Vou repassar aqui, Diogo. A pergunta do Diogo é: quais são as explicações do prefeito Duarte Nogueira, do próprio secretário da Saúde, o Sandro Scarpellini, em relação a essa situação? Vocês conseguem ter um contato direto com o poder público? Já receberam alguma justificativa em relação a isso, vereador? Diogo, você leu meu pensamento aqui. Porque a prefeitura vem inventando essas desculpas que eu narrei aqui perante a justiça. Eu quero perguntar para o secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, que é muito qualificado para o cargo no qual ele está. Eu quero perguntar para ele o que ele acha disso, mas eu estou perguntando por escrito. Pergunto aqui ao vivo, porque você está me dando essa oportunidade de falar com a população pelo sistema Tati, mas eu vou perguntar por escrito. Por que por escrito? Para que esse documento instrua a ação que está no Tribunal de Justiça em São Paulo. Eu quero saber se o secretário de Saúde concorda com essa negligência da Prefeitura, da Secretaria da Administração, do Palácio Rio Branco e da Transerp, se concorda com essa complacência, com essa negligência, com essa exposição do usuário ao risco de morte. Eu quero saber por escrito a opinião do secretário da Saúde, o que ele acha. Porque não é dele a prerrogativa de agir nesse caso. Eu repito aqui, a prerrogativa é do prefeito municipal, da Secretaria da Administração e da Transerp. E aí, Diogo, só para complementar aqui, aproveitando o gancho da sua questão, o prefeito Duarte Nogueira tem sinalizado aí a possibilidade de Ribeirão avançar de fase, né? Saindo do vermelho, pulando o laranja e indo direto para o amarelo, abertura mais ampla, né, do comércio já a partir do final do mês, início de julho também. É uma utopia, um devaneio diante dessa situação que acontece no transporte público, ônibus cada vez mais lotados. Difícil de imaginar esse cenário só mesmo na cabeça do prefeito, Ricardo? É impossível passar de ano se não faz a lição de casa, né? Não tem como passar de ano sem fazer a lição de casa, pelo menos numa boa escola é assim. Então, não adianta o prefeito sonhar com a fase amarela direto. É o que todos nós queremos. O comércio teve uma queda de 17%. Nós estamos tendo desemprego. Esse desemprego bate na indústria, porque se o comércio não vende, a indústria não vende. Então nós temos uma crise econômica instalada. E isso nós temos que lidar através da ciência econômica. O BNDES precisa levar crédito barato para as empresas tocarem esse período pandêmico. O comércio precisa desses recursos, desde uma pequena a uma grande empresa. Nós temos 95% dos empregos no Brasil vindo das micro e pequenas empresas.
Agora, não vai ser permitindo a aglomeração, impulsionando a contaminação e a morte, que nós vamos conseguir pular de fase, reabrir o comércio, movimentar a economia da nossa cidade. Então nós temos que ter uma ação mais enérgica por parte do prefeito municipal no que tange ao transporte público em Ribeirão Preto. A matéria nos deu a oportunidade de elucidar com bastante clareza e com fartura de informações essa questão. Queremos sim, a população está ávida pela volta do comércio. A indústria quer ver o comércio funcionar. As empresas de serviço, aqueles que têm empresas de eventos, desde um pequeno buffet que faz almoço para 20, 30 pessoas até um grande buffet. Emprega muita gente, todos nós desejamos esse momento, mas não vai ser permitindo aglomeração e expansão da contaminação que nós vamos chegar lá. Precisa fazer a lição de casa primeiro, prefeito. Diogão, fica à sua disposição aí, fica à vontade, hein? Correia, você tinha até comentado agora que o prefeito deu um sinal que queria reabrir o comércio. No meu modo de pensar, no meu modo de analisar, é mentira. É mentira porque eu acho que ele só segue o que o governador fala. O que o governador solta em decreto. Tudo que o governador João Dória fala, ele responde aqui. Se ele tivesse com tanta vontade, com tanto anseio de ajudar os comerciantes, de evitar essa aglomeração de pessoas, ele teria feito, batido no peito e falado: quem manda em Ribeirão Preto sou eu. Quem manda em Ribeirão Preto sou eu, sou o líder da cidade. Mas não. Toda vez ele vai, toda vez a respeito tudo que o governador diz. Tudo que o nosso governador João Dória fala, decreta, ele segue. A gente tem exemplos aqui na nossa região. Barretos, Bebedouro. Os prefeitos estão batendo no peito e cuidando da população. Que eu acho que é assim que deve ser. Não é enfrentar e querer ser o oposto. Pelo amor de Deus, sabemos que a doença está aí. Tem que ser cuidada para não se manifestar cada vez mais, contaminar as pessoas. Mas tem que pensar no povo. A economia está quebrando cada vez mais, o transporte cada vez com menos carros nas ruas e manifestando cada vez mais esse vírus entre as pessoas. Correia, da minha parte, para encerrar, era isso que eu ia falar. O Marcos tem mais alguma coisa para poder complementar por aí? Até vou repassar essa opinião, né, que você emitiu aí para o Marcos Papa, para que ele possa finalizar, né, e comentar em cima disso. O Diogo, em outras palavras, está colocando que não acredita, né, nesse propósito, nesse desejo do prefeito de pular da fase vermelha para a fase amarela, por exemplo, já que isso iria hoje contra, né, as orientações do governo, né, e o prefeito desde o início tem sido criticado também por seguir a cartilha do governador João Dória. Dá para acreditar realmente nesse discurso? É jogo de cena? Como é que você vê, Papa? Então, nós precisamos olhar o fato, né? Porque microfone e papel aceita qualquer coisa. Nós precisamos olhar o fato. Qual é o fato? O fato está aqui diante de nós. A superlotação dos ônibus. A notícia que eu tenho é que hoje, no período da manhã, os ônibus que vieram lá do Ribeirão Verde para cá, do Antônio Palocci, do Florestan Fernandes, que vem pela Antônia Munhato Marinsec, para cá estavam abarrotados. São informações que nós temos, inclusive falávamos disso agora no começo. Muito bem, então o discurso sendo de um jeito e a prática que nós estamos conferindo de outro, não vai ter jeito. Infelizmente, a população exposta à contaminação. Obrigado, viu, Papa, mais uma vez pela participação, seja sempre Eu bem-vindo. agradeço. A gente sai aqui do terminal Evangelina Pasig e volta com você aí nos estúdios, Diogo. Obrigado, Correia. Um grande abraço para você, também ao Marcos Papa. Obrigado aí pela participação.